quando o Senhor Jesus, descrito pelo Evangelho de Mateus, ele usa pela primeira vez a palavra eclesia, que a gente em português às vezes até chama de eclésia também, né? E quando ele usa eclesia, ele diz algo muito importante para nós. Ele diz que a igreja, a eclesia, esse ajuntamento de pessoas santas, ele será um rompante tão forte que nem as portas de um inferno podem prevalecer. Então, nesse sentido, a igreja do Senhor Jesus, a igreja edificada e construída pelo sangue do Cordeiro, ela é esta força viva e ativa de Deus contra todas as mazelas do mundo, o antídoto para uma sociedade corrompida, cruel, miserável e egoísta. É a igreja do Senhor Jesus, em todas as suas vertentes, em todas as suas esferas, em todas as suas denominações. Obviamente que o inimigo não se agrada disso. Obviamente que a intenção maléfica é tornar a eclesia, a igreja, como um signo de corrupção. Mas a verdade é que mesmo existindo inferno e corrupção, eles não podem resistir à força da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Em outras palavras, nós somos a igreja do Senhor Jesus, comprados por um precioso preço. E quando nós decidimos fazer a obra, quando nós decidimos amar, quando nós decidimos andar com Cristo, nada, nenhuma corrupção, nenhum egoísmo, nenhuma miséria, nada pode impedir o poder de Deus agindo em nós. E nós estaremos andando com Ele, seremos um com Ele. Então nosso coração se encherá de alegria e glória no Cordeiro. E Paulo experimentou isso, uma vez que ele se encontra com Cristo, e a priori ele estava perseguindo a igreja. Percebam, irmãos, quão poderoso é a igreja do Senhor Jesus, porque Paulo estava perseguindo a igreja, e muitos podem estar agora perseguindo você, mas é o poder de Deus, é a perseverança dos santos que fará com que as realidades sejam alteradas, que fará com que os corações que não conhecem o poder da igreja descubram esse tesouro. O mundo tem se demonstrado agnóstico, ateu, incrédulo, mas o Senhor Jesus é Ele, o autor e o consumador da fé. Por isso é o Senhor Jesus que pode dar fé ao coração dos homens. Certa vez Ele mesmo disse: quando voltar, quando regressar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque Jesus sabia o quanto os corações iriam se endurecer, e quantos corações estariam até mesmo no seio da igreja, agindo como uma instituição humana e não como um poder de Deus para a salvação dos homens, não como um veículo transformador. Sabendo disso, a igreja desde os primórdios enfrentou lutas e batalhas, e assim foi para nos dar exemplo. Por isso, o sermão desta manhã é: a igreja é história de fé, esperança e amor. A igreja, irmãos, é essa história de fé, esperança e amor. E esta igreja batista aqui, não perde o Castelo Branco, tem aprendido que quem é a igreja, irmãos? Nós somos a igreja. E de uma maneira pessoal nós podemos dizer: eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu sou uma história de fé, esperança e amor. Eu queria que neste sermão você contasse com isso quando estivéssemos lendo aqui as Sagradas Escrituras. A sua história, irmão querido, salvo pelo sangue do Senhor Jesus, é uma história de fé. A sua história é uma história de esperança. E por último, ainda que a fé acabe e a esperança termine, a sua história é uma história de amor, principalmente o amor que Deus sente por você desde o ventre materno. Muitos de nós podem
determinados momentos da nossa vida, perguntar: por que nascemos? Por que fomos gerados? Alguns profetas desejaram nessa ansiedade a sua morte. Certa vez, Jeremias vai escrever e dizer: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. De tão profunda dor que o profeta sentia, mas a palavra dele veio do Senhor Jesus, que o profeta deveria confiar em Deus, quer dizer, fortioso, e aprender o que era misericórdia. E assim Jeremias, mesmo tendo feito essa oração, depois ele vai entender o quanto Deus é precioso na sua vida, e o quanto o ministério profético de Jeremias, ainda que ele desejou a morte, se torna um ministério profético mais longevo de todos. Cerca de 5 reis sucedem o trono de Israel e caem, e Jeremias continua profetizando, porque ele é a parte precoce e primária da igreja. O mesmo poder que opera na igreja operava no profeta do Senhor, que era Jeremias. E Paulo, então, sabendo dessas coisas, vivendo essas coisas, perseguindo a igreja, agora ele quer construir a igreja. O desejo de Paulo é lançar o fundamento, e esse desejo tem que ser nosso. Sabe qual deve ser o nosso desejo, irmãos, como igreja? Lançar o fundamento, estar firme, inabalável, para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos irmãos que estão aqui. Nós devemos desejar isso. Nós devemos desejar que essas pessoas que nós conhecemos sejam assim, embora muitas vezes nós não tenhamos nem a habilidade para isso. Por isso devemos recorrer ao Senhor Jesus. Paulo escreve então em 1 Tessalonicenses, que é o texto que eu quero que os irmãos abram. Então, na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, então 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ainda pós-introdução, versículo 2, ele vai dizer essas palavras que eu quero que sejam lidas e acolhidas por nós. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Então ele está dizendo a essa igreja palavras que nós tomaremos para nós. Essas palavras não são mais para a igreja de Tessalônica. Essas palavras são para nós, Igreja Batista em Jacareí. Nós as tomaremos porque a nossa história é uma história de fé, de esperança e amor. Certa vez o avivalista Wesley, ele escreveu essa frase e ficou um pouco clarinho aqui, mas eu acho que vocês conseguirão ler comigo. Vamos tentar ler juntos? 3, 2, 1. A igreja é o lugar onde encontramos a cura para as nossas feridas espirituais, a comunhão uns com os outros e a missão de levar o Evangelho ao mundo. Então é sobre isso que nós falamos e entendemos quando o apóstolo escreve a igreja de Tessalônica. A igreja é um lugar, primeiramente, para curar feridas. Por isso não se pode, em hipótese alguma, estar em uma igreja e não ser curado. Primeira coisa que nós devemos ansiar no nosso coração
quando chegamos em uma igreja, é que Deus cure as feridas espirituais do nosso coração. Você que está me ouvindo aqui nesta manhã, é preciso que você deseje a cura, e há uma cura na igreja para você. Talvez Deus poderia curar você lá na sua casa, talvez Deus poderia curar você no seu trabalho, talvez Deus poderia curar você na sua atividade profissional, na sua atividade pedagógica. Quando você estudando, seja teologia ou qualquer curso, Deus poderia curar você nas universidades, poderia curar você nos supermercados, porque Ele pode todas as coisas, nas padarias. Mas Deus escolheu a igreja para ser esse posto de saúde, para curar as nossas vidas. E é por isso que nós somos a igreja, porque nós somos curados. Ninguém será a igreja enquanto não for curado. Ninguém será parte da igreja enquanto não for curado, enquanto não receber a cura. E a cura é essa salvação dos pecados. Então nós viemos à igreja para sermos curados. Essa é a primeira coisa. Este é o primeiro lema de nós. Nós somos todos irmãos e irmãs que decidiram em seu coração receber Deus cura para as suas mazelas. De outra maneira, aqueles que não procuram a cura estarão sendo doentes. E a doença tem essa perspectiva que pode ser uma manutenção, mas em algum momento a doença que não se trata pode vir a se tornar morte. Por isso nós devemos buscar viver. E essa vida que Deus nos dá é a cura do nosso coração. E quando nós somos curados, eu não consigo pensar em nenhum ser humano, em nenhum indivíduo. Eu posso até ampliar esse pensamento. Eu não consigo pensar em nenhuma criatura, em nenhum ser vivo que seja curado e não tenha no seu coração gratidão. Quantos de nós passamos por uma pandemia e agradecemos a Deus, porque mesmo talvez pegando Covid, fomos curados por Deus. Talvez alguns tiveram a bênção do Senhor de nem experimentar essa coisa. Já tinha outros que já pegaram 10 vezes, né? Em prova, contra a prova, teste positivo, falso positivo. Você viu para o que é? Mas se Deus nos curou, nós somos agradecidos. Então a igreja, ela deve ser este organismo agradecido a Deus. E a igreja, uma vez que ela é grata, ela vai gerar no coração daqueles que se relacionam com a igreja gratidão. Irmãos, eu quero dizer algo que pode parecer até um pouco duro, mas a verdade é que se você não tem motivos para agradecer a Deus, é porque você precisa de cura no seu coração. Enquanto pastor e enquanto crente, enquanto vivendo o ministério do Senhor Jesus, eu tenho aprendido que pessoas que não são gratas, que não agradecem, é porque ainda estão enfermas, ainda estão inflamadas. E é muito natural encontrar pessoas doentes em um mundo doente. Agora, quando encontramos pessoas agradecidas, gratas, sabemos que essas pessoas receberam a cura, e é por isso que a igreja, ela é a igreja que gera gratidão. Porque uma vez que você é curado, meu irmão, você pode também ministrar cura. Então, nessa metáfora, seríamos todos como grandes enfermeiros ou médicos, que estamos doentes até encontrarmos Cristo. Mas à medida que encontramos Ele e Ele nos cura, estamos aptos para curar também. E quem você vai curar, meu irmão e irmã? Você vai curar aqueles que precisam de cura, que o Senhor envia a nós. E é por isso que o apóstolo ele diz, então, no verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações, porque quem é curado pelo Espírito Santo de Deus, o seu coração agradece.
Sabe, irmãos, nós não precisamos de nenhum evento específico para que você agradeça a Deus. O que nós precisamos é que você seja agradecido a Deus. Se as crianças forem gratas a Deus, se os pais ensinarem gratidão às crianças, elas louvarão a Deus por aquilo que elas receberam. Se os adolescentes e os jovens aprenderem o que é gratidão e sentirem a graça de Deus nos seus corações, eles agradecerão a Deus. Se nós, como homens e mulheres, aprendermos do Senhor a sermos gratos, nós agradeceremos a Deus. E quando nós começarmos, ou melhor, em agradecendo nós, as pessoas também agradecerão a Deus. Você pode tentar fazer essa experiência. Se você encontra uma pessoa que ela está muito queixosa da vida, você começa a trazer e dizer um discurso ao contrário disso, e dizer: não, vamos glorificar a Deus, dê glória a Deus, agradece a Deus, você está respirando, agradece a Deus, você está vendo, você está enxergando, agradece a Deus. Em poucos minutos, ao ministrar a vacina, o remédio, a cura, ao final do discurso, não é só você que estará agradecendo a Deus, todos estarão agradecendo a Deus. Agora o contrário é verdadeiro. Se você encontra aqui, você encontra a Jaqueline já está numa deprê, já está falando: nossa, minha vida está no caos, minha vida está no desespero. Eu falo: nossa, a minha também, está tudo perdido, vamos nos suicidar. Nós dois estamos doentes. E não há gratidão enquanto há enfermidade. Quando a gratidão existe no nosso coração, irmãos? Quando há cura. Quando Deus cura você, você agradece a Deus porque Ele levantou da cama. Você agradece a Deus porque deitou em uma cama. Quantos pobres seres humanos não deitaram da noite de ontem para hoje em uma cama confortável? Quantos não tiveram uma cama seca, irmãos? Tiveram que dormir talvez em papelão molhado. E aí você pode pensar, enquanto você é salvo do Senhor Jesus, que você é um privilegiado. Sim, você é. É a graça de Deus te protegeu e te deu uma caminha confortável, um travesseirinho ali, um cobertorzinho. E quando você entender que essas coisas devem gerar graça a Deus, essa graça vai ampliando no seu aspecto e você vai agradecendo ainda mais. E quando você estiver muito grato a Deus por todas as coisas que você tem, por todos os alimentos que você recebeu, você consegue chegar no seu vizinho, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, naquele seu amigo no trabalho, e falar: agradeça a Deus, porque você conseguiu se alimentar, porque você conseguiu dormir. E parece que não surge nessa ideia humana que nós estamos abalizando tudo por um raso para algo raso. Não, irmãos, é o que mais precioso tem de nós, é essa condição de paz. Você dormiu em paz? Amém. E às vezes a igreja tem tanta paz que às vezes não acorda nem para porque a gente tem a paz e não tem nada que substitua isso. Se a gente pensar agora, rapidamente, nos conflitos que estão existindo lá na faixa de Gaza, lá na Ucrânia e outras regiões da África, pessoas que passaram a madrugada toda correndo e ninguém sabe que hora pode dormir. Nós agradecemos a Deus, irmãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ouviu. E talvez você acordou até um pouco com dor nas costas. E aí você pensa que a dor nas costas, você passa o dia todo mais reclamando da dor nas costas do que do sono tranquilo que você tem. Então nós como igreja somos esses que enxergam o positivo. Nós enxergamos a melhoria, nós enxergamos o bem. Não porque as coisas são assim todas boas, mas porque nós enxergamos e filtramos a bênção do Senhor para nós. É por isso que Paulo vê na igreja de Tessalônica, a igreja ainda crescendo, ele diz assim: graças damos por vocês e sempre mencionamos vocês em nossas orações. Nós temos que agradecer a Deus pelo lugar que nós vivemos, pelo lugar que esta igreja foi plantada, pelo lugar que Deus nos deu, ainda que haja adversidades,
ainda que haja coisas que precisam melhorar. E a Bíblia não diz que nós não devemos progredir, mas diz sim que nós somos a igreja que gera gratidão. E a partir de hoje, se você ainda não é esse tipo de pessoa, você o será em nome de Jesus. Você vai dizer para você mesmo, sabe por quê? Sabe quem domina a sua vida, irmãos? É você mesmo. Deus te deu essa liberdade para você falar, como o salmista diz, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Todas as coisas Ele fará. Então você será agora essa igreja que agradece. Agradece pelo bairro, agradece pela cidade, agradece pelas coisas boas, agradece por aquilo que Deus fez. Muitas pessoas têm tantas coisas, irmãos, para agradecer e não fazem. E às vezes só se darão contas dessas coisas que vão as perderem. Nós não somos assim, por isso Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações, quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai. Então, Paulo está dizendo que ele já orava, e se Paulo ainda estivesse vivo, ele estaria orando por você. Não tenha sombra de dúvida disso. Mas Paulo, como ele mesmo registrou, ele combateu já um bom combate. Ele completou a carreira dele, ele guardou a fé, e agora o legado é nosso. Nós então devemos orar e agradecer. E eu quero fazer uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que você não responde ao seu interlocutor. Você tem orado pelos irmãos dessa igreja? Você tem orado pela igreja? E eu queria desafiar você a orar e falar também assim como Paulo: aprenda a orar. Talvez você fale assim: nós não sabemos orar. Ore, fala assim: Pai, graças te damos pela vida do irmão A, B, C, D. Então, orando, você ora: irmãos, graças te damos pela vida do irmão Roberto, graças te damos pela vida do irmão Emílio. Nós temos que aprender a orar e agradecer e colocar a vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque esses irmãos têm nos servido. E eu queria fazer, quebrando esta ideia, você já agradeceu a algum irmão hoje? Agradeça, irmãos, quando o irmão que está próximo de você, porque se ele ainda não te serviu, ele vai servir você. Agradeça os irmãos que servem na recepção, agradeça os irmãos que montam a mesa da ceia, os irmãos que ministram o louvor, porque é tão bonito, irmãos, e tão bom quando a gente vem adorar e a banda está tocando bem, tudo afinado, tudo certinho, né? Mas houve um esforço, né? Tomaram bronca, levaram lambada, né? E você está aí, você não percebe, e você nem agradece. Pensa comigo. Faça esse exercício. Você já agradeceu os irmãos que fazem louvor? E a igreja está perdendo essa gratidão, irmãos. E a igreja está se profissionalizando. E isso é muito ruim. Os irmãos não querem mais trazer um bolo para a igreja. Os irmãos querem que a igreja compre o bolo. Está entendendo? E não há nenhum problema a igreja dar o bolo. Mas os irmãos estão se tornando muito profissionais. Os irmãos que têm as habilidades não querem mais doar suas habilidades. Eu não digo esta igreja em específico, eu estou dizendo de modo geral. Então os irmãos não querem compartilhar mais. E não tenha dúvida, irmãos, a gente sofre pressões enquanto igreja para se profissionalizar. E a gente tem que orar para combater isso. E não sermos profissionais da fé. Nem o pastor, nem os ministros, nem os membros dessa igreja serem profissionais da fé, atuando na sua esfera. O que é isso, profissional da fé? O profissional da fé, ele é aquele mercenário que, se não tiver algo envolvido, mais até psicológico e mais inteligível, ele não participa. Então ele não quer pregar para 10 pessoas, ele não quer vir para o culto que tenha 5 pessoas, ele não. E aí a gente vai criando essas relações. Então, o
O irmão não vem em eventos que é evento pequeno. Eu quero ir nos eventos grandes. Eu quero ir em igrejas performáticas. A gente está profissionalizando a fé. Quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, ele diz isso para nós. Permanecemos assim e devemos permanecer. Graças a Deus por vocês. Mencionamos constantemente nossas orações quando oramos por vocês diante de Deus, Pai. Ore pelos irmãos, agradeça pelos irmãos. O segundo ponto dessa mensagem é que a igreja, ela fiel em atos de amor e esperança. A igreja demonstra a sua fidelidade, irmãos. Eu e você demonstramos a nossa fidelidade em atos, não é em palavras. Claro que a palavra verbaliza, por isso que a Bíblia diz que o coração fala, né? A boca fala, perdão, o coração está cheio, mas só palavras não serão suficientes. São os atos de amor e de esperança que farão a igreja uma igreja verdadeira. Tem uma igreja aqui, não. A igreja somos nós. E nós mostraremos a nossa fidelidade quando nós mostrarmos atos de amor e de esperança. Sabe o que é um ato de amor? Você sabe o que é um ato de amor, irmão? Se você sabe, então você tem que agir. Se você não sabe, ato de amor é quando você se doa em prol de alguém. E muitas vezes, se for um amor incondicional, essa pessoa nem merece. Essa pessoa nem vai ser merecedora, mas mesmo assim você faz. Você se dedica. Isso que é um ato de amor. E sabe o que é um ato de esperança, irmãos? Um ato de esperança é quando você crê que vai dar certo. É quando a pessoa pede uma ajuda para você. Você tem comprovadamente histórias de que não vai dar certo, mas surge uma esperança no seu coração. Surge uma esperança no seu coração e você fala: vai dar certo, eu vou apostar. E quando a gente começa, quanto igreja, a ter atos de amor e de esperança, a gente começa a mudar primeiro o nosso coração e depois o coração daqueles que a gente está mencionando. Se nós aqui começarmos agora um projeto nessa igreja de atos de fé, de amor e esperança, e todos nós defendemos uma bandeira, seja, por exemplo, educação de crianças, seja cuidado com crianças, seja criar um fundo para alguma iniciativa, e nós acreditarmos nisso mesmo, com esperança e com amor, as coisas vão acontecer. Sabe qual que é o problema, infelizmente, da nossa nação? É que a nossa nação não aprendeu a ser o que? Vanguarda, a tomar a frente. Nós somos educados no sistema até escolar, em que nós sempre temos que esperar alguém fazer ou mandar o que temos que fazer. Não conseguimos empreender, temos dificuldade. E eu não estou falando só de empreendedorismo que vai dar lucro, mas eu estou dizendo que é isso. Nós aprendemos, enquanto cidadãos brasileiros, que o lixo que cai na rua não é responsabilidade nossa, quando deveria ser. Quando deveria ser. Quantas vezes você andando por uma praça, você vê uma latinha jogada no chão, e é normal pela nossa cultura a gente dizer o quê? Isso não é responsabilidade minha. É o famoso jeito brasileiro, pecaminoso, impuro, infernal das trevas que carregamos em nossa tradição. Quando não aceitamos as regras, porque achamos que elas são feitas por pessoas injustas, quando na verdade a injustiça está na sociedade e não só naqueles que fazem a legislação. E isso tem transferido da nossa cultura para a nossa igreja. A gente acha que alguém tem que dizer o que a gente tem que fazer. Mas sabe o que é pior desse jeito de ser, irmãos? É que quando a gente vai para as escrituras nos confrontam nesse sentido, dizendo: olha, tudo que você tem que fazer já está escrito, é só você fazer. Então nós mostramos a nossa fidelidade nesses atos de justiça e amor. E aí eu quero que você leia comigo o que Paulo está dizendo no versículo 3.
quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo começa a orar pela igreja de Tessalônica, sabe o que vem na memória dele? Além da gratidão, são os atos de esperança e de amor da igreja. Quando eu me lembro de vocês, irmãos, e os irmãos me lembram de mim, o que deve imperar deve ser os atos de amor e esperança. Deve ser os momentos em que a gente acreditou nas pessoas e acredita que tudo vai melhorar. Deve ser o momento em que a gente acolhe pessoas para trabalhar no ministério, que ainda não tem a condição ideal, mas que pela esperança nós sabemos que Deus as transformará. Por isso a igreja é uma história de fé, de esperança e amor. Eu não tenho aqui a autorização dos irmãos, eu conversei com alguns irmãos, mas eu poderia citar uma lista de irmãos que hoje servem nessa igreja com amor, com carinho, com dedicação, que são o produto, o resultado da fé e a esperança do credo pastoral de alguém, deste pastor que vos fala. Pessoas que tiveram paciência de esperar, e assim Deus vai trabalhando, vai moldando, e daqui a pouco você está servindo a Deus, enquanto um pastor, um líder lembra de você, ele lembra de você sempre servindo, sempre abençoando, sempre fazendo as coisas. E essa igreja é testemunho disso. Sempre quando eu tenho as minhas reuniões, por exemplo, com os nossos líderes ministeriais, eu lembro dos irmãos servindo, eu lembro dos irmãos fazendo, dos irmãos se dedicando. Não é fácil, irmãos. Tudo vai nos impulsionar a parar, a desistir, a fechar o trabalho. Às vezes você abre a porta da igreja, aí para receber as pessoas não vai vir ninguém, mas a porta aberta é um convite dizendo: estamos aqui. Terça-feira, nós tivemos uma terça-feira aqui de acolhimento, estávamos eu, o Rico e Daniel, oramos, conversamos, e daqui a pouco, na outra terça, tinham 2 pessoas aqui para serem acolhidas. E é assim que funciona. Imagine se Rita, Daniel e eu, naquele momento, falássemos: pastor, não veio ninguém, vamos fechar as portas. Na próxima terça, irmã Rita e irmã Daniel, não teríamos atendido 2 pessoas que precisam da igreja. Então, nesse momento, nós somos essas pessoas, esse convite, nós somos esses atos de amor e esperança. E eu planejava, irmão, sair daqui do atendimento e ir fazer uma outra visita, mas esses atendimentos foram tão profundos, foram tão sensíveis dos problemas que essas pessoas estão vivendo, que o atendimento se estendeu. E eu tive que cancelar a outra visita, né? E eu cancelo pedindo desculpas, né? As pessoas entendem, mas eu peço desculpas porque eu tinha agendado. E é isso, irmãos. Gastem tempo das suas vidas conversando com as pessoas. Almocem com irmãos da igreja. Tome um cafezinho com o irmão da igreja. Ajude o pastor no trabalho pastoral. Ah, pastor, você quer que eu faça o trabalho? Não, irmão, você não tem nem condição de fazer isso. Acredite em mim. Eu quero que apenas você apoie. Que você venha no irmão Cristo, dê um abraço nele, ore com ele. Seja a igreja, porque a igreja é uma história de fé, de esperança e de amor. E a igreja somos nós. E por último ponto dessa mensagem, a igreja que é amada e escolhida por Deus somos nós. Se tudo que nós fizemos, desde uma simples manutenção, desde algo que a gente, um simples conservar na igreja, isso é bênção para aqueles que estão chegando. E eu tenho muitos motivos para agradecer cada irmão aqui, pelo trabalho, pela dedicação, mas muitos motivos, irmãos, muitos. Cada irmão aqui eu poderia citar de algo que a gente fez, faz e faz
testemunho aqui, bem breve. Não pedi autorização, mas falei. Nós precisávamos pintar essa igreja. E o irmão Luciano ajudou a gente a pintar. Ele não sabe disso, eu não falei isso para ele. Eu não trabalho, né? Pintava de novo, tinha caça, tinha aberto, né? Tinha um monte de coisa fazendo e tal. Irmãos, a gente pintou a igreja e tinha ainda evento das crianças, houve aquela coisa, vai pintar com as crianças. Eu falei, não, pinta. As crianças não tem. Postou muita mãozinha na parede, não, devagar. E quando o irmão Luciano pintou a igreja, e vocês podem ver que a igreja, nós vamos preparar um novo decor, mas a igreja está bonita, tá? Prédio, né? Está bonito, mas a gente fala igreja, né? É comum, né? Igual a gente fala da nome, não é da nome, é comum, você sabe disso? Você não pouco da nome, você comeu tudo. Aí você fala, vai lá, pega o da nome que você quer, aí ele traz o EDG, né? Que está R$1 o da nome está 7. Então a gente tem esse comum de gênero, né? Essa coisa. Então, o irmão Luciano pintou, naquele dia, no domingo, nós recebemos uma visita de um rapaz. Irmãos, esse rapaz aqui elogiou tanto o trabalho do pastor. Eu fui abençoado pela vida do Luciano. Está entendendo? Não fui eu que pintei a igreja, nem sei pintar. Mas o irmão Luciano abençoou a igreja. Quem recebeu esse fruto de gratidão, de coisa foi o pastor Wanda. E o que isso gerou? Isso vai gerar um retorno para a igreja. Isso vai gerar um retorno para a igreja. Você está entendendo? Porque essa pessoa que visitou, ela falou, pastor, ela ficou tão empolgada com o trabalho da igreja. Nós temos um projeto, eu não posso revelar para vocês, não é possível. Mas nós temos um projeto que ele falou assim, pastor, conte comigo para abençoar. Você está entendendo? Então a oferta que estamos dando para nós, como outro talento que Deus deu para ele, vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo em outra recompensa para nós. Então quando a gente deixa a igreja limpinha, quando a gente ajuda os irmãos a colocar a cadeira, ver se tem capinha, ver se tem. Isso vai ter um impacto na vida daquelas pessoas que nós nem sabemos. Nós pintamos a igreja para nós, para achar bonita no fim do ano. E esse rapaz ficou impactado, porque ele viu quando nós estávamos na Pensilvânia Prédio, e ele não acreditou, irmãos, o que Deus fez para nós. E Deus não fez por causa do pastor Wanderson, não. Deus fez por nós, por cada um de vocês que é membro dessa comunidade. E Deus tem feito coisas por cada um de vocês. Todas as obras que nós temos recebido, nós recebemos tantas coisas. E eu falo dessas coisas físicas, porque elas são mais palpáveis, mas além das físicas, as espirituais têm sido derramadas sobre nós. Nós temos sido abençoados com comunhão, nós temos sido abençoados com revelação do alto nas nossas vidas, com sabedoria, com famílias sendo saradas por Deus. Então a igreja, ela é amada e ela é escolhida por Deus. Eu e você, irmãos, nós não estamos aqui porque nós amamos a igreja. É o contrário. Nós estamos aqui porque Deus nos ama e nos escolheu. Você pode ter certeza que você é amado e escolhido de Deus. Deus, Ele diz para mim e para você. Eu queria que você imaginasse isso, a voz do Todo-Poderoso, chamando o seu nome e falando, eu te escolhi e te amei. Eu te amo. E é porque a gente é escolhido e amado que a gente serve ao Senhor, que a gente glorifica a Deus. E nesta manhã nós faremos isso agora no final do culto com o Ministério do Louvor. Nós cantaremos do amor, da graça, da beleza que Deus tem para nós. Ah, mas pastor, pode ser que está faltando alguma coisa, pode ser que eu estou com algum probleminha. Fique tranquilo, o amor de Deus vai superabundar na sua vida. Deus tem controle de todas as coisas. Deus pode dar, irmãos, aquilo que nós nem imaginamos. Hoje a gente paga aqui um aluguel, a gente sofre com essa condição, a gente queria um lugar e que a gente não tivesse que ficar cuidando dessas coisas. Mas se Deus quiser, Ele pode nos dar até aquilo que nós nem imaginamos. Deus pode nos dar esse local com propriedade, nós podemos construir ainda mais 2, 3
pavimento para cima. Porque quem faz é Ele. E se Ele fizer por amor e escolha nossa, Ele escolheu a nós. Então nós temos que apenas orar e falar: Deus nos dá, né? Vocês que estão servindo a Deus, vocês que são músicos, ore a Deus, peça a Deus habilidade, né? Peça a Deus para Deus desenvolver. Você que está no ministério infantil, que Deus te dê capacidade de trabalhar, que Deus mude a sua chave na mente, que Deus te dê capacitação. Sabe por quê, irmão? Ninguém nasce sabendo. Todo mundo tem que ter a primeira vez. Nenhum pregador sabe pregar desde o nascimento. Ele precisa estudar, ele precisa sofrer o calor, a pressão para ele ser mudado. Então você que canta, precisa sim tomar várias lapadas para cantar certinho. Mas quando você canta certinho, com alegria, a igreja louva e agradece ao Senhor. Hoje nós temos aqui a projeção de meninos, todos adolescentes e jovens, todos eles dessas segundas cosmovisões contemporâneas, gerações aí de leitores, né? E essas letras, cada letra que passa, pior uma para a outra, né? E aí eles estão servindo, irmãos. E a gente vai ajustando e vai acreditando. Chega a hora que eu e a louco que tem um infarto, né? O menino está com uma outra atmosfera. Mas é esses meninos que Deus está usando. E a gente tem que ter fé e esperança. Por quê? Porque a igreja é uma história de fé, de esperança e sobretudo de amor. Se nós não amarmos os nossos jovens, quem nos amará? Se os jovens não amarem a nós, quem eles vai amar? Porque o amor também, muitas vezes, se dá em duplicidade. A coisa mais bonita do amor de Deus é que o amor de Deus gera amor para Deus. O amor ao próximo gera amor para o próximo. E o contrário de amor é indiferença. E o amor doente é ódio. Nós não somos a igreja que odeia, nem a igreja que é indiferente. Nós somos a igreja que ama. No ministro que se diz ministro da casa de Deus, que é indiferente, ele está ou sem amor, ou está doente. Por isso eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui à frente, convidar você a colocar-se em pé, porque esta igreja amada e escolhida pelo Senhor Jesus irá louvar e bendizer ao Senhor agora, por todas as bênçãos que Deus tem feito, irá orar uns pelos outros, irá clamar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque é para isso que nós somos chamados. Por último, irmão, se Deus tem colocado algo nas suas mãos, faz bem feito, faz com esmero, faz com capricho. Sabe por quê? Porque Ele é o recompensador. É Ele que vai te dar a recompensa. E a recompensa virá de uma maneira extraordinária. Sirva ao Senhor Jesus.